Eu penso que períodos eleitorais, né, anos eleitorais como este que nós estamos vivenciando agora, são momentos muito oportunos para a gente resgatar, né, o tema da democracia, resgatar as discussões em relação à democracia, sobretudo a relação entre o voto e a nossa participação nos rumos da democracia. Né? E o voto, sem dúvida, é o instrumento, né? O instrumento pelo qual a gente identifica, né, a nossa participação de forma mais evidente, né, na democracia. E o voto ele é um importante instrumento de regulamentação da democracia. O momento do voto ele é muito importante, mas os momentos que antecedem também o voto, né, os momentos em que a gente tem esse processo de formar a nossa opinião, formar as nossas escolhas, esse momento também é muito importante. Então, esse momento pré-voto, né, ele também é um momento muito rico para a democracia, porque é um momento em que a gente recebe mais informações sobre política, é um momento que a gente também busca, né, mais informações para formarmos as nossas opiniões, o momento em que a política ela ocupa, né, os nossos debates, né, os nossos espaços de debates, de debate público. Para muita gente é o único momento em que elas voltam a olhar para a política, ainda que seja também um olhar muitas vezes negativo, né? Muitas pessoas tecem, né, diversas críticas em relação à política, demonstram a sua insatisfação, principalmente se a gente for pensar no Brasil, nos últimos acontecimentos políticos, né, que nós tivemos e ainda temos, que cada vez mais aumentam, né, aumenta a descrença das pessoas, aumenta o pessimismo, né, dos brasileiros em relação à política. Então, esse momento que antecede o voto, ele também, eu vejo ele como muito importante, muito rico para a democracia. O momento após a votação também é um momento muito importante. É um momento em que essa discussão toda que foi feita, né, antes da eleição, de fato, essa discussão deveria permanecer depois, né? Porque após o voto, após a nossa escolha, após o resultado eleitoral, que nós vamos ver quais serão os impactos, né, no nosso dia a dia, os impactos na nossa vida, porque nem sempre a escolha que nós fizemos será a escolha vencedora, né? Às vezes a gente tem que conviver com uma escolha que nós não fizemos. Daí a importância, né, da gente continuar discutindo, continuar se importando com a política, porque a política ela continua fazendo parte, né, da nossa vida, né? A política ela é muito importante no momento do voto, mas a política não se resume somente a essa escolha, né, somente ao voto. Não é raro, né, a gente ver muitas pessoas reclamando, né, assim, o meu voto não muda nada, né? Eu escolhi uma determinada pessoa e outra pessoa que venceu, então essa outra pessoa não me representa, então eu não me importo mais com política. Esse tipo de pensamento é muito ruim, né? A gente acaba deslegitimando a democracia, né? A gente acaba ficando bastante insatisfeito aí com a democracia, sendo que a gente não pode esquecer que a gente faz parte, né, dessa construção democrática. Então, quanto mais a gente se distancia, né, das discussões políticas, das decisões políticas, mais a gente também está se distanciando da democracia, né? Mais a gente está comprometendo os rumos da democracia. Então, a gente não pode olhar, né, o voto enquanto esse exercício da cidadania, a gente não pode olhar o voto somente nessa perspectiva individual, né, da nossa escolha.
a gente tem que pensar na importância do voto como um todo, né? A importância do voto num coletivo. Quanto mais a gente discute sobre política, quanto mais a gente se informa em relação à política, mais consciente é a nossa escolha, mais atenção a gente vai ter nesse período, né, que é posterior às eleições, né, posterior a essas escolhas que a gente faz. Então, mais interesse a gente vai ter, mais atenção a gente vai ter, e a gente tem condições, né, de fazer escolhas melhores, ainda que nem sempre, né, a oferta de candidatos e candidatas é satisfatória, né? Muitas vezes a gente também reclama dessa oferta, né? A gente às vezes não tem, eu não tenho quem votar, né? Não gostei de nenhum candidato, não tem quem votar. Mas até para a gente chegar a essa decisão, a essa conclusão, né, de que eu não tenho quem votar, é muito importante a gente ter essa discussão em relação à política presente no nosso dia a dia, e para a gente conseguir assim enxergar rumos melhores, né, para a nossa democracia, para a gente conseguir, para a gente sempre apoiar, né, a democracia, e para a gente conseguir participar cada vez mais da política e participarmos cada vez mais dos rumos da democracia.